som.
Não, pode ser que tenha gente chegando. Tá alto? Online eu estou vendo. Ah, chegou mais uma, dona Silene, tá? Só um minutinho. Não está o som saindo não, né? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Deus abençoe. Vamos fazer uma oração? Como sempre? Deixa eu dar oi para quem está online. Boa noite a todos que estão assistindo a gente pela internet. Não esqueça, gente, eu vou pedir para vocês mais uma vez, para vocês darem o like no vídeo, fazerem comentários, e se vocês desejarem compartilhar também, para poder ajudar esse estudo a chegar mais longe, a outras pessoas, para que todas possam ver esse estudo assim como vocês estão vendo, tá bom? Então tá, vamos lá. Põe a mão no coração de vocês e vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, meu Deus, estamos mais uma vez reunidos na Tua presença, Senhor. E colocamos nas Tuas mãos, meu Deus, esse estudo, meu Pai. Senhor, que o Senhor venha abrir corações aqui, meu Deus, para estarem preparados, meu Pai, como terra fértil para receber a Tua palavra, meu Pai. Pois a Tua palavra é semente, meu Pai, e que ela possa, meu Deus, cair em cada coração aqui, nascer e dar frutos, meu Pai, como esse é o desejo e o propósito do Senhor, meu Pai. Toma a direção deste curso, toma a direção dessa aula, que tudo seja, meu Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos e Te agradecemos desde já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Então, vamos lá. Hoje já é aula 9, né? Eu estava falando que já estamos chegando no final, né? Vocês já estão começando a ficar mais soltinhos. Quando chegar que vocês ficarem bem soltinhos mesmo, acabou o curso. Então, vamos lá, gente, vamos lá. Hoje a gente vai ver o capítulo 14 e o capítulo 15. Eu gostaria de pedir, Eduardo, para colocar, por favor, 14:1 para a gente começar. Estão preparados? Então, vamos lá. Estudo na mão? Então, tá bom. Vamos lá. Olhei, e eis um cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então, a gente vai ver de novo aqui, falando sobre os 144.000. Esse capítulo 14, ele é um capítulo interessante, porque ele vai mostrar para nós como vão ficar as pessoas em todo um contexto, dentro dos 7 anos da tribulação. O que vai acontecer com as pessoas, né, propriamente dita. A gente vai ver agora aqui uma outra forma que vai ser mostrada para nós, a mesma coisa que a gente está vendo desde o começo, que se iniciou os 7 anos da tribulação, né, e a gente já chegou, uma boa parte, a gente já está quase chegando no momento do juízo, já viramos, né, o capítulo que mostra o meio da tribulação, e agora a gente vai ver o que acontece com as pessoas dentro desse capítulo, tá bom? Então, vamos lá. Vou ler de novo para vocês aqui, ó. Olhei e eis o cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus. Em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Quem lembra que os 144.000 vão ser selados lá no capítulo 7 de Apocalipse? Então, a gente aqui... Eu já até li isso para vocês, mas a gente está vendo aqui o que é o selo que Deus vai colocar neles, lá no capítulo 7. Ó. Escrito na fronte o nome dele e o nome de seu pai. Então, o selo de Deus que vai estar sobre eles é o nome de Deus e o nome do Cordeiro e o nome de Deus Pai. Certo? É bom que a palavra ela vai sempre mostrando para nós o que é, né? E é interessante, a gente vai aqui no estudo agora. Ó. Versículo 1. Os 144.000 do Apocalipse, né, que a gente já viu no capítulo 7, no versículo 3 e 4, eu não vou ler, já citei, estão sobre o Monte Sião com o Senhor Jesus. Monte Sião, o que é o Monte Sião? Aqui a gente está vendo que eles estão no monte, mas eles não estão no monte terrestre, eles estão no Monte Sião do céu, com o Senhor Jesus, até porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus, quando ele vier arrebatar a igreja, ele não vai pisar na terra. Ele pisa na terra só na segunda vinda, quando ele vier realmente na segunda vinda. Ele vai estar nos ares
e a igreja sobe até ele. Então, aqui, ele está no Monte Sião do céu. Vamos ver um pouquinho para a gente entender. Põe para mim, por favor, Edu, Isaías 14, 13. Tu dizias no teu coração, a gente vai ler de novo, gente, eu gosto, que eu estou sempre colocando o mesmo versículo, vai ficar afiado na cabeça de vocês, porque se não ficar, né? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Aqui está falando de Lúcifer, né? E está falando do monte da congregação, ou o monte de Deus, que é o Monte Sião. Agora, coloca para mim, Edu, Ezequiel 28, 16, por favor. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Aqui está falando de Lúcifer também, quando caiu, e que ele foi tirado do monte de Deus, olha lá. Ele foi expulso do monte de Deus, nós já falamos sobre isso. Então, o Monte Sião, que o Senhor Jesus estava em pé, com os 144.000, é o monte de Deus, ou o monte que a gente viu também, que estava nas extremidades do norte, que eu acabei de ler para vocês, tá bom? Então, vamos continuar. Por favor, Edu, versículo 2 do capítulo 14. Aí. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas e como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Então, o versículo 2 aqui está falando da voz de muitas águas. A gente vai aqui no estudo. Voz de muitas águas. São os seres viventes. Eu não li para vocês do Monte Sião aqui. Vamos voltar aqui no estudo. Deixa o versículo aí que a gente já explica. Ó. O Monte Sião também ele é a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém terrestre também é chamada de Monte Sião, pois ela é assim que ela é chamada. Ali no cenáculo, onde foi tomada a primeira Santa Ceia e onde se reuniram os discípulos para a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, também se iniciou a igreja, justamente o Monte Sião, onde o evangelho começou a ser pregado. É interessante essa parte aqui, porque eles estavam no Monte Sião de Deus, com Jesus lá no céu. Mas é justamente o que estava querendo mostrar para nós, que era diante do Monte Sião que eles seriam colocados por Deus, do Monte Sião terrestre. Por quê? Quando a gente vai lá no Evangelho, em Atos, põe em Atos 2:22 para mim, por favor. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Essa aqui é a pregação de Pedro, no dia de Pentecostes. A gente vai ver um pouquinho, lembrando que eles estavam no cenáculo, aonde teve a primeira ceia, quando Jesus deu a ceia para eles, antes de morrer, e aonde depois eles foram se reunir para que o Espírito Santo descesse sobre eles. E este lugar ali é todo chamado de Monte Sião, entendeu? A gente vai ver o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Atentai a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Mais um, por favor, Edu. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e paciência de Deus, vos matastes, crucificando-o por mãos de Inico. Mais um, por favor. E o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retirado por ela. Mais um, por favor, Edu. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha mão direita, para que eu não seja abalado. Mais um. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também, a minha própria carne repousará em esperança. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Essa é a pregação que Paulo fez naquele dia, porque quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles começaram a falar em línguas, né? Isso é fácil, a gente já sabe. Só que eles começaram a falar em línguas, e não só nas línguas celestiais, que é a língua dos anjos, eles também começaram a falar em línguas terrenas, na língua dos estrangeiros de Jerusalém que estavam ali, porque eles estavam na festa dos Pentecostes. E na festa do Pentecostes, todos aqueles que eram judeus, israelitas, das nações que eles moravam, vinham para Jerusalém para poder adorar no templo, que era a lei mandava, né, que eles viessem nas festas principais. E eles estavam ali, eles falavam outras línguas. Mas o povo de Jerusalém, não, eles não falavam. Mas eles estavam falando em outras línguas. E o povo estava ouvindo, opa, eles estão falando na nossa língua?
Mas eles não são galileus? Como é que eles estão falando a nossa língua? Eles estavam falando da glória de Deus em línguas para que eles ouvissem. E aí eles acharam, esse povo está estranho, está bêbado, né? E aí foi quando Pedro saiu do cenáculo e foi pregar para uma multidão. E naquele dia, 3.000 pessoas se batizaram. Entendeu? Foi a primeira pregação que iniciava a igreja. A igreja se iniciou aonde, gente? No Monte Sião. A primeira pregação estava no Monte Sião. E Davi, que está citado ali, esse cenáculo onde teve tudo isso, tanto a primeira ceia como o dia de Pentecostes, ele fica próximo ao cemitério ou ao túmulo, né? Porque lá não era um cemitério, é um túmulo onde Davi estava enterrado. Então a gente vê que a ligação de Deus em colocar os 144.000 para começarem a pregar um evangelho dentro da tribulação, também vai ser no mesmo lugar onde o evangelho começou a ser pregado, no dia de Pentecostes. A primeira vez que a igreja, né, realmente teve uma primeira pregação. Então, eu achei interessante, por isso que eu coloquei isso aqui para vocês, para a gente ver como tudo que está na Bíblia, tudo se encaixa. Deus, ele sempre faz as coisas iguais, ele sempre repete as coisas, né? Então, eles vão começar a pregar. Tá certo que eles não vão ficar só lá, mas é ali que eles vão ser colocados para pregar, junto com as duas testemunhas. Depois, serão espalhados pelas nações, né? A gente vai continuar depois falando sobre isso. Agora sim, vamos para o versículo 2, por favor, Edu. 14, 2. Vamos continuar, né? Não podia deixar de falar isso para vocês, porque eu achei muito interessante. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como voz de arpistas, quando tangem as harpas. Então, essa voz aqui, a gente já viu, está aqui, versículo 2, é a voz de muitas águas, é a voz dos seres viventes ou dos serafins. Eu já expliquei isso para vocês, né? Que os seres viventes ou os serafins que ficam lá em volta de Deus, dizendo glória, 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 eles falam com o som de muitas águas. Então, era eles que estavam falando ali. Vamos lá, em Ezequiel 1, 24, só para mostrar de novo para vocês não esquecerem. Andando eles, ouviu o tatalar das suas asas, como um rugido de muitas águas e como voz do Onipotente. Ouviu o estrondo tumultuoso, como um tropel de um exército parando eles, abaixavam as asas. Então, a gente vê ali a descrição ali dos seres viventes, tá? Vamos continuar. Versículo 3, por favor, Edu. 14, 3 de Apocalipse. Entoavam um novo cântico diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciões, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então, a gente vê aqui que realmente eles estavam no céu, ó. Eles estavam entoando um cântico, eles estavam diante dos seres viventes, diante do trono de Deus, dos 24 anciões, cantando um cântico que só eles podiam cantar, no Monte Sião, diante de Deus. Põe mais um, por favor, Edu. São estes os que não se macularam com mulheres. A gente vai ver a descrição dos 144.000 aqui. Vamos ver os detalhes, né, que é falado deles. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Eu vou ler todo o versículo, depois a gente vai desmembrando ele, tá? Porque são castos. São esses os seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, a gente vai aqui no estudo agora, ó. Macular com mulheres, ó. Acharam aí? Versículo 4, embaixo, macular com mulheres. Não se contaminaram com o sistema religioso desse mundo, corrupto, assim como a noiva também não se contaminou. Então, quem lembra que os 144.000 são arrebatados juntos com a noiva? Que eles são a igreja também. Quem lembra disso que eu falei para vocês? A igreja vai ser arrebatada, o filho varão é tomado da terra, e o filho varão o que é? Os 144.000 e a noiva, que formam a igreja, né? E a gente vai ver aqui as características que fazem com que a gente veja que tanto os 144.000 como a noiva de Cristo eles têm a mesma característica de fé, de vida, de pureza. Então, não se macularam com mulheres, né? Normalmente sistemas religiosos, né? E eles não se macularam com o quê? Com o sistema religioso corrupto. Então, eles buscavam a santidade, certo? Aqui, são castos, acharam aí? Virgens, assim como a noiva, ou seja, puros, entendeu? É interessante a gente falar, que eu já expliquei para vocês, que aqui está falando de como se fossem homens, né? Mas não são só homens. Assim como a noiva de Cristo não é só mulheres,
né? A igreja do Senhor Jesus é composta de homens e mulheres. Os 144 mil também serão compostos de homens e mulheres. A separação é só para mostrar que cada um na sua posição. E a gente vai entender o porquê que existe essa separação, tá? Então, vamos lá. Seguidores do Cordeiro seguem a Jesus Cristo, assim como a noiva, né? Redimidos entre os homens, resgatados ou perdoados entre os homens, os seres humanos salvos, assim como a noiva. Vocês veem que a característica é a mesma. Eles são a igreja do Senhor Jesus também, que tem muita gente que confunde isso, né? Vamos continuar. Primícias para Deus. Isso aqui é interessante, ó. Israel deveria ser a primícia da colheita de Deus. O povo peculiar que o Pai escolheu para um relacionamento com Ele. Vemos aqui a fidelidade do Senhor com os seus filhos. Põe Deuteronômio 9 para mim, por favor. Cuidado com o fio aí, ó, tá? Cuidado com o fio, tá bom? Deuteronômio 9, por favor, Du. Deuteronômio 7, 9. 7, 9, eu falei errado. Isso. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem o seu mandamento. O que está dizendo para nós aqui na palavra? Que o Senhor Deus, Ele é tão fiel com aquele que o ama, que Ele guarda a misericórdia até 1000 gerações. Então, a gente começa a entender por que a nação de Israel se tornou uma nação para Deus separada, santa, que Ele separou para Ele. Por quê? Porque Abraão, que é o pai da nação de Israel, né? Ele foi fiel e amou a Deus. E Deus, Ele tem uma promessa de guardar até 1000 gerações. Por isso, mas o povo de Israel peca, o povo de Israel fez um monte de coisa errada, o povo de Israel teve reis corruptos, o povo de Israel... Por que é a nação de Deus? Porque Deus é fiel. Entendeu? Porque quando Abraão o amou, de fato e de verdade, foi fiel a ele, ele tem uma promessa com Abraão. E ele vai honrar essa promessa até o fim. Então, isso também é para nós. Quando a gente tem a nossa vida reta com Deus e ama o Senhor, Ele vai guardar a nossa geração da mesma forma. Porque a promessa é a mesma. Então, muitas vezes a pessoa pensa assim, eu estou buscando o Senhor, mas minha família não está. Deus tem uma promessa. Se eu amo e eu confio nele, Ele vai visitar a minha geração. Porque Ele visita até 1000 gerações daqueles que o amam. Entendeu? Então, é uma promessa. Então, a gente tem que buscar no Senhor essa salvação dos nossos familiares, confiando nessa promessa. A promessa de que Deus, Ele não deixa de cumprir o seu propósito. Assim como Israel. Israel é a terra de Deus. Por quê? Porque a aliança que Ele fez com Abraão, fez com que ele... Não a nação de Israel não é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e Jacó não é o pai dos 12 filhos que vieram a ser justamente a nação de Israel, as 12 tribos de Israel? Porque Ele vai guardar gerações até cumprir o propósito dEle. Entendeu? Então, isso é a fidelidade do nosso Deus. Tá bom? Vamos continuar. Deixa eu virar aqui. Deixa eu só ver se eu li tudo aqui, peraí. Sim, vou continuar do outro lado. Vamos continuar lendo aí. Israel era chamada noiva do Senhor. Então, Israel, quando a nação já estava formada, ele era conhecido como noiva do Senhor. Vamos lá em Jeremias 2, 1, 5, por favor, Edu. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todos os das famílias da casa de Israel. Deixa eu ver se eu falei certo. 2, 1 a 5. Então, 1 a 5. Põe do 1 e a gente vai lendo todos. Põe de novo lá no 1. 2, 1. Isso. A mim veio a palavra do Senhor dizendo... Vai mais um, por favor. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti e da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeava. Então, Deus tem, ou tinha, a nação de Israel como noiva dele. Mais uma, Du, por favor. Então, Israel era consagrada ao Senhor, e era as primícias da colheita. Todos os que o devoravam se faziam culpados.
o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Mais um, por favor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todos os da família da casa de Israel. Mais um, por favor. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Então, o que a gente está vendo aqui? Que Deus tinha Israel como a noiva dele, como a nação especial para ele, mas eles pecaram. E aí ele pergunta, o que foi que eu fiz para vocês, para os pais de vocês pecarem e se afastarem de mim? Isso fez com que eles deixassem de ser a primícia de Deus, né? A primícia que devia ser para Deus tomada primeiro da terra, tudo isso, né? E que passou a ser o quê? Vamos continuar lendo aqui, ó. Israel pecou e não reconheceu o seu Messias, Jesus. Mas porque esses, os 144.000, reconheceram a Jesus, mesmo sendo israelitas, tornaram-se as primícias da salvação entre o povo de Israel. Então, por que eles são chamados de primícia, os 144.000? Porque eles fazem parte e são a primeira parte do povo de Israel, que já era primícia, que creu em Jesus. Então, eles foram tomados da terra, chamados como primícias. Deu para entender? Vocês entenderam? Vamos lá em Lucas 19:41, para vocês verem. Lucas 19:41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Mais um, por favor. E dizia, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Esse aqui é Jesus falando, tá, gente? Mais um, por favor. Pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco. Mais um. E te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Então, sobre eles caiu a maldição de terem, primeiramente, lá no ano 70, a cidade de Jerusalém, Israel invadida e Jerusalém destruída, né? E depois ainda a sequência daquilo que a gente tem visto que vai acontecer com eles de novo, por quê? Eles não perceberam a oportunidade da visitação, ou seja, o Messias deles estava diante deles e eles não conseguiram ver. Por quê? Porque o pecado cegou durante todo o percurso daquilo que eles vieram fazendo e que, infelizmente, o pecado, a Bíblia fala que ele nos cega, né? Então, eles não conseguiram enxergar. Eles até hoje estão lá esperando o Messias já veio, daqui a pouco está voltando, e eles estão lá esperando ainda. Então, aqueles que creem em Jesus, sendo do povo de Israel, que tem muitos, existem igrejas chamadas igrejas messiânicas, né? Que eles creem em Jesus, assim como esses aqui que são a igreja, a primícia, então eles se tornaram primícias pela importância de terem reconhecido Jesus, mesmo em meio à cegueira que o povo de Israel tomou para eles, né? Acabou ficando cego. Deu para vocês entender? Então, por que os 144.000 são primícias? Porque são a primeira parte que vai ser salva. Salvo que eu falo, né? Arrebatado para Deus junto com a igreja do Senhor. Porque eles fizeram a parte deles, né? Creram em Jesus. Entenderam? Então, vamos lá. Versículo 5, 14:5 agora. Continuando falando dos 144.000. Lá. E não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula. Vamos lá ver isso aqui agora. Mentira e mácula. Não praticar, acharam aí, versículo 5? Não praticaram a mentira, filhos do diabo. Quem pratica a mentira é filho do diabo, né? Vamos em João 8:44, Edu, por favor. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, aqueles que praticam a mentira são filhos do diabo, como está escrito ali, né? E esses daqui, os 144.000, não tinha mentira na sua boca, né? Vamos lá. Segundo aí, ó. Nem possuíam sujeira ou manchas em suas vestes, que é a mácula, né? Põe Apocalipse 3:4, Edu, por favor.
Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, assim como eu já falei, que eles fazem parte da igreja, ali está mostrando para nós a igreja de Sardes, que é uma representação do povo de Israel, mas é uma representação de toda a igreja, né? Aqueles que são do Senhor Jesus, eles não possuem máculas, ou seja, eles têm a vida limpa, não tem sujeira nas suas vestes e vão andar de branco junto com Jesus, né? Porque se tornaram dignos, né? Então vamos continuar. Assim como a noiva, que também não tem máculas e nem pratica mentira. É a mesma coisa. Vamos em Apocalipse 22:15, para a gente ver o que o Senhor fala da noiva num contexto geral. 22:15. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, aquele que ama e pratica a mentira, junto com os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos e os idólatras vão ficar para o lado de fora. Entendeu? Então, para que a gente tenha essa veste de salvação, é necessário que a gente procure, né? Viver sem mancha nas nossas vestes. Tá, vamos continuar, versículo 6, 14:6, por favor. Vocês estão entendendo, né? Hoje não está muito difícil, hoje está tranquilo. Semana passada que foi, né? Vamos lá. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Então, vamos lá. A primeira voz, está escrito aí, ó. O evangelho que vimos profetizado por João em Apocalipse 10:11, quem lembra que a gente viu que ele ia profetizar o evangelho? Vamos lá em Apocalipse 10:11, para vocês lembrarem. Então me disseram, é necessário que ainda profetizeis a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, quando João estava vendo ali, né, o Apocalipse sendo mostrado para ele, foi dito que ele ainda ia ter que profetizar para muitas nações, povos e línguas. E é justamente o que está mostrando para nós ali, que dentro da tribulação vai ter ainda a pregação do evangelho. Vai ser profetizado a muitos povos, nações e línguas ainda. Então, está escrito assim, ó, será pregado pelos 144.000 e pelas 2 testemunhas ainda este evangelho. Tá? Vamos continuar do versículo 7. 14:7 de Apocalipse. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Então, o anjo que trazia o evangelho para ser proclamado, né? Ele estava dizendo exatamente isso. E por que ele estava mostrando esse evangelho sendo trazido ali? Porque era justamente quando os 144.000 vinham. Por que mostrou 144.000 e, na sequência, o evangelho que ia ser pregado? Porque está mostrando para nós que eles vão proclamar este evangelho, assim como as 2 testemunhas. Estão entendendo? Então, vamos continuar. Versículo 8, por favor, Edu. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, vai aí na segunda voz. Acharam aí? Babilônia, a taça do vinho da sua prostituição. Apocalipse 17:1-6. Põe no 17:1, por favor, Edu. Vamos entender quem é essa Babilônia que está caindo aqui. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Mais um, por favor, Edu. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se bebedaram os que habitam na terra. Mais um, por favor. Deixa eu ver até onde vai aqui. Até o 6. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Mais um. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérola, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante das abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Mais um. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Mais um. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto.
Então, vamos continuar lendo aqui, ó. Uma meretriz que será a principal cidade da união das cidades prostitutas, Babilônia Grande. Então, a gente está vendo que a Babilônia Grande, como estava dizendo ali, é mãe das meretrizes e das abominações da terra. Se ela é mãe, ela tem o quê? Filhas, né? E, então, aqui está falando de cidades. A Babilônia Grande vai ser a cidade principal, mãe de outras cidades prostitutas dentro do período da tribulação, certo? Que eu vou explicar para vocês isso com calma lá no capítulo 17, mas é só para vocês verem, a gente vai dizer quem é aquela que está caindo ali. Então, vamos continuar lendo. Deixa eu ver, eu parei em Babilônia Grande, né? Babilônia Grande, na primeira metade dos 3 anos e meio da tribulação, Apocalipse 17, 18, ela vai cair. Vai em Apocalipse 17, 18, Edu, por favor. A mulher que vistes é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Está vendo? Ó? A mulher é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, vamos continuar. Mulher, a cidade que representa um sistema religioso corrupto. Vamos ver quem é essa cidade quando chegarmos no capítulo 17 de Apocalipse, que eu estou lendo para vocês agora. Então, eu não vou dar para vocês o nome da cidade. O que eu vou explicar para vocês é que essa cidade ela será derrubada no poder do seu poder no meio da tribulação, no meio dos 3 anos e meio. E vai se levantar uma outra cidade no seu lugar, que será realmente o reino do anticristo, tá? Então, o que vai acontecer dentro da tribulação? Na primeira metade da tribulação, uma cidade, vou chamar de mulher, vai encabeçar o sistema da besta, a grande Babilônia. No meio dos 3 anos e meio, essa cidade vai ser derrubada pelo próprio anticristo. Só vocês vão saber disso, o porquê lá quando chegar no capítulo 17. Por enquanto é isso que vocês têm que saber. E aí se levanta uma outra cidade no lugar dela, que será a Babilônia Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, primeiro vai ter uma como responsável, ela vai ser derrubada pelo anticristo e vai colocar outra no poder. Ele vai derrubar ela porque, na realidade, ela vai ser colocada ali para ser enganada, né? Vamos dizer assim para vocês, é o que vocês precisam saber. Então, essa que a gente está vendo lá no capítulo 14 cair agora, é essa primeira cidade que cai no meio dos 3 anos e meio da tribulação. Deu para vocês entenderem? Tá? Vocês vão saber quem é ela lá no capítulo 17, tudo explicadinho. Por enquanto é só isso. Vamos voltar para o 14:8, Du, por favor. Olha lá, vamos lá. Seguiu-se a esse um outro anjo, segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber às nações do vinho do furor da sua prostituição. Não foi o que a gente leu agora? Que ela estava dando de beber do vinho no cálice da sua prostituição? Então, é a primeira cidade caindo aqui no meio dos 3 anos e meio da tribulação. Então, aqui está sendo um marco. Mostrou os 144 mil no início dos 7 anos, né, porque eles vão ser tirados da terra, lembra? Lá no arrebatamento, e voltam para o início da tribulação. Então, mostrou a pregação do evangelho no meio dos 3 anos e meio, não é o que a gente está vendo? E agora está mostrando o meio, quando a cidade ali prostituta cai. Então, está dividindo para nós o período aqui da história que está contando para nós, tá? Então, por favor, Edu, a próxima. Seguiu-se a este um outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta ou a sua imagem e recebe a marca na fronte ou sobre a mão, mais um, Edu, por favor. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Mais um, por favor. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba da marca do seu nome. Então, aqui está mostrando para nós o seguinte, ó, a terceira voz. Vai aí no estudo de vocês. A terceira voz. Esse aqui é o reino da besta e a sua adoração, que serão condenados ao juízo da cólera de Deus. Então, por que está sendo citado para nós aqui? Porque quando virá o meio dos 3 anos e meio, quem lembra que o anticristo vai ter invadido Jerusalém e vai tomar o poder, vai realmente se tornar aquele que vai comandar realmente o reino, ele vai realmente ser o líder mundial no meio dos 3 anos e meio, e aí realmente começa a valer, né, o reino dele de perversidade. E quem não aceitar a marca da besta será morto. Por isso que está dizendo aqui, ó, ele está contando, ó, quem aceitar a marca dentro desse reino está perdido,
vai sofrer do juízo da cólera de Deus. Então está contando para nós aqui o porquê. Eu vou mostrar para vocês o porquê que está mostrando isso. Põe mais um, por favor, Edu, o 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Então está contando para nós toda essa história por causa disso. Ó. Vamos aqui no versículo 12, ó. A perseverança dos santos. Aqueles que vão perseverar em seguir Jesus, mesmo sendo condenados à morte por não receberem a marca. Então, dentro desse período aqui, aqueles que não aceitarem fazer parte do reino da besta vão ser mortos. Entendeu? Não tem conversa. Não vai ser tipo assim, você não vai poder comprar. Você não vai poder vender. Você não vai ter dinheiro. Você não vai morar. Não, vai ser morto mesmo. Não aceitou a marca dentro do último período da tribulação, que é os últimos 3 anos e meio, não é só a pessoa vai sofrer sanções, ela vai ser morta. Aceita? Não. Então, cortem-lhe a cabeça. Então, dentro do reino do anticristo mesmo, quando ele realmente assumir o poder, ele não vai brincar, ele vai matar. E aqueles que quiserem guardar as suas vidas, né, vão perdê-las. E aqueles que perderem a sua vida, Rosângela, está com sono de novo, né? Aqueles que perderem a sua vida, porque vão morrer para não colocarem a marca, vão estar ganhando. Então, é exatamente essa passagem, né, que fala sobre ganhar e perder a vida, que vai estar acontecendo aqui. Então, tá. Vamos para o versículo 13, por favor. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, está falando aqui, aquele que não recebe a marca morre. Então, bem-aventurados os mortos, olha lá. Olha lá. Desde agora morrem no Senhor, porque o Espírito Santo está dizendo que eles vão descansar das fadigas deles, e as suas obras os acompanham. Vamos aqui, versículo 13, a quarta voz. Os mortos da tribulação, mártires. Quem lembra dos mártires que iam ter na segunda parte da tribulação? Então, vamos lá. Apocalipse 20, versículo 4. Vamos ver aqui falando sobre eles? Olha lá. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, aqueles que estavam morrendo lá no capítulo 14, olha eles aqui, ó. Entendeu? Os decapitados da grande tribulação, porque não receberam a marca, tá? Então, vamos continuar. Por favor, Du, volta lá. 14, agora 14. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Mais um, por favor, Edu. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado na nuvem. Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já está madura. Mais um. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Quem sabe para que serve ceifa? Quem sabe o que significa foice? Para que serve a foice? Para ceifar. O que é ceifa? Colher. Quem já trabalhou na roça aqui? Ninguém? Então, quando você vai colher, você passa a foice e corta, né, a plantação. Então, está tendo aqui uma colheita, né, que a gente está vendo aqui. Então, tá. Essa aqui, está escrito aí para vocês, ó, a ceifa, colheita. É a segunda fase da colheita de Deus, ou um arrebatamento também, tá? Vamos entender. Põe Apocalipse 15, 2, por favor, Edu. Eita, barulheira, né? Vi como um mar de vidro mesclado com fogo, e os vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Então, dentro do período da segunda parte da tribulação, muitos vão morrer, mas muitos vão conseguir escapar. Vão ficar escondidos, Deus vai permitir, vai guardar, não vão morrer todos. E aqueles que não morrerem nesse período aqui vão ser tirados da terra também, vão ser ceifados. Mas eles não vão estar mortos, entendeu? Eles vão ser tirados da terra. Ó, vamos ler aqui, ó. Importante observação. Vai aí, ó. Aqui, eles não estão sendo chamados de almas,
como em Apocalipse 24. A gente leu Apocalipse 20, versículo 4 agora, as almas dos decapitados, não foram? Significa que eles morreram. Aqui não, ó. Quer ver? Vamos lá. Vi como um mar de vidro mesclado com fogo, e os vencedores da besta e da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Então, eles não morreram, eles vão ser tirados da terra também, arrebatados dentro da tribulação. Então, aqueles que ficarem vivos, que conseguirem, fugindo da besta, sem ter a marca, num período antes do juízo de Deus ser derramado sobre a terra, eles vão ser arrancados. Deus vai amá-los pela fidelidade deles e vai, tirar eles da terra. Deu para entender? Então tá, deixa eu ver aqui. Aí vamos... A mesma coisa que está escrito em Apocalipse 6:9. Apocalipse 6:9. Põe Apocalipse 6:9, Du, só para me relembrar vocês. É importante a gente mostrar os detalhes. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas mortos. Entendeu? Daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. E aqui, que são os mártires lá do quinto selo, lá do início, antes de começar a tribulação, que vão ser ressuscitados, lembra? E que ali fala que tem os mortos antes e os depois. Depois foi o que a gente viu agora, os decapitados, que vão morrer dentro da tribulação. Então, tem mártires que vão ser arrebatados antes, tem os mortos da tribulação, que não vão ser, eles não vão ser, não vai ser igual a que vai acontecer antes. Os mortos não vão ser ressuscitados para serem arrebatados. Só vai ser tirado da terra os vivos. Os mortos vão morrer. Normal. Entendeu? E eles só vão ser mostrados para serem ressuscitados lá no capítulo 20. Vou explicar isso para vocês lá na frente. Então, não é igual o arrebatamento que vai acontecer agora. Que todo mundo ressuscita, né? Aí todo mundo é arrebatado junto. Não. Simplesmente Deus vai olhar e falar, opa, sobrou uma meia dúzia ali, viva, que estão fiel, vem comigo. Entendeu? É um arrebatamento, mas é uma colheita, né, daqueles que foram fiéis a Deus dentro da tribulação, dentro da última metade da tribulação. E aí vamos continuar aqui, deixa eu ver. Aqui acontece como em Apocalipse 7:9, a mesma coisa, que também não são chamados de almas, porém são a igreja arrebatada. Vamos lembrar, Apocalipse 7:9, para vocês verem que quando pessoas tiradas da terra, não são chamados de almas, eles são levados com os corpos deles. Depois dessas coisas, vi grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas e com palmas na mão. Só para lembrar vocês, essa aqui quem é? Quem é essa aqui que a gente viu lá no capítulo 7? Já esqueceram, gente? Quem é que tem palma nas mãos? A igreja que vai ser arrebatada, que a gente viu lá atrás. Os 144.000 e a igreja, e a noiva, né? Sendo arrebatados. Então, as almas são aqueles que morreram. Quando não é morto, a Bíblia não chama de alma, ela mostra que eles foram tirados com os seus corpos. Foram transformados, óbvio, porque no céu não habita corpo e sangue de carne humana aqui, mas estão em corpos, tá bom? Tá dando para entender, né? Então tá, vamos continuar. Deixa eu ver onde eu parei. Versículo 17 agora, do 14 e 17, por favor. Aí. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Vocês estão percebendo que a gente está falando de gente aqui só? Gente que morreu, gente que viveu, gente que foi levado para pregar. Nós estamos falando de pessoas, como eu falei lá no começo para vocês. De que forma vai acontecer com as pessoas dentro desse período, tá? Então vamos continuar lendo. Mais um, por favor. Deixa eu ver. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as uvas estão amadurecidas. Então aqui está mostrando uma outra coisa, que é chamada de vídima. Quando se colhe uvas, né, é chamado de vídima. E ele está com a foice de novo e ele está começando a cortar as uvas. Vamos entender o que significa isso, a vídima. Vai aí, Colheita das uvas. Aqui as uvas representadas são os que sofrerão no juízo do Senhor, os quais fazem parte do reino da besta. Quer ver? Vamos continuar, versículo 19. Então o anjo passou a sua foice na terra e vidimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Então eles não estão sendo colhidos e tirados da terra.
Eles estão sendo separados para ser colocados no lagar da ira de Deus. Vamos entender o que significa isso. Mais um versículo, por favor, Edu. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Foram postos no lagar da ira de Deus. O vinho do furor. Vai em Apocalipse 19:15, por favor, Edu. Sai da sua boca uma espada afiada para com ele ferir as nações. Esse é Jesus, vindo na segunda vinda, né? A gente vai ver isso lá no capítulo 19, com detalhes. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, quando é que vai ter o pisar do lagar do vinho do furor? Quando o Senhor Jesus descer, lá no final da tribulação. E essas uvas são todos aqueles condenados que vão aceitar a marca, que fazem parte do governo da besta, a própria besta, todo o seu governo, todo mundo que está no rolê do anticristo, está nesse lagar da ira de Deus aí para ser pisado. Entendeu? Então, eles não são colhidos, eles são separados, né? Vamos lá em Isaías 63:3, Edu, por favor. O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou todas as vestes e me manchou o traje todo. Olha que interessante isso aqui. Volta de novo lá para Apocalipse 19, Edu. 19:15. Para vocês verem, me manchou as vestes todas. Vamos ver que é a mesma coisa? Olha lá. Vai o 16 agora, que a gente já leu o 15. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mais um. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves. Eu acho que está no 14. Vai no 14. E seguiram-se os exércitos que estavam no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho fino, finíssimo, branco e puro. Põe no 15. Eu li já que ele estava com a veste salpicada? Deixa eu ver. Não, onde é que... Vê aí, Du, acha para mim aí onde é que está dizendo que Jesus está com as vestes tintas de sangue. Vê aí que você está lendo o texto. Esse eu não marquei, aí vocês anotam quando ele colocar ali. Olha lá, 19:13. Olha lá. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome chama-se Verbo de Deus. Então, o manto tinto ou manchado de sangue é justamente do lagar que ele vai pisar. Vou explicar para vocês que antes dele descer em Jerusalém, lá diante do Monte das Oliveiras, que eu falei para vocês que vai ser a batalha dele, vou explicar mais para frente com detalhes, ele vai fazer uma visitinha em outro lugar, por isso que ele já vem com a veste manchada, mas isso fica mais para frente. Vou explicar para vocês, tá? Só para vocês verem como tudo se encaixa direitinho. Jesus vai pisar o lagar da ira de Deus. Tá, vamos voltar lá para 14. Agora eu parei aonde? No 20, né? Agora é o 21. Ah, não, capítulo 15 já. Capítulo 15. 15:1. Isso. Ó. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Então, por que Deus tirou o povo da terra? Porque vai descer o juízo dele. Está vendo aqui? Vamos continuar. Agora é a sequência, a continuidade. A gente viu todas as formas do que aconteceu, quem era quem, o reino de quem. Agora a gente vai continuar. O capítulo 15, ele continua. Então, vamos lá. Os 7 anjos e a taça do juízo. Vai ao versículo 2, por favor. Vi como um mar de vidro mesclado com fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, e do número do seu nome, que se achava em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Então, quando o juízo começar, eles já estão lá em cima, lá. Eu já li para vocês, mas é só para vocês verem que está na sequência. Vai mais um, por favor. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiros os teus caminhos, ó Reis das nações. Vai mais um, por favor. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti,
porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Deixa eu ver aqui. Vai mais um, por favor. 5. Depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. A gente viu isso aqui, para vocês verem que é a sequência lá atrás. Quer ver? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu não lembro se eu anotei. Lembra que a gente viu, eu acho que está em 11. Vai em 11, vai no último versículo do capítulo 11. Aí vocês anotam, tá? Que eu não coloquei. Deixa eu ver. Abriu-se. É isso mesmo. Olha lá. Abriu-se, então, o santuário de Deus que se acha no céu. E foi visto a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e saraiva. Aqui, vai um versículo antes, só para mostrar para eles. Na verdade, as nações enfureceram-se, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e para destruir os que destroem da terra. Vai no 17. Vai no 16, que eu quero mostrar que está tocando. Os 24 anciões se entravam no santuário. Ai, meu Deus, cadê a parte que tocou a 7ª trombeta? Eu preciso da Bíblia, gente, me dá nervoso. Aqui, no 15, o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reina lá pelos séculos dos séculos. Então, tocou a 7ª trombeta, lembra que eu expliquei para vocês que as taças estão dentro das trombetas? Então, daqui, a sequência mesmo, certinha, vai lá para 15 agora, como eu estava lendo agora, que é o 15:5, vai para o 15:5 lá. Depois dessas coisas, olhou e abriu-se o santuário do tabernáculo do testemunho, tá vendo? Abriu-se o santuário para quê? Para sair o pessoal com as taças. Vai mais um, por favor, Edu. Os 7 anjos que tinham as 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro, resplandecente, e cingidos no peito com cinto de ouro. Mais um. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Mais um. E o santuário se encheu da fumaça procedente da glória de Deus, do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos, ou as 7 taças do juízo de Deus, que vai começar a ser entornada sobre o povo na terra. Então, vamos aqui. Aqui veremos a sequência dos acontecimentos com os anjos que trarão os 7 flagelos do juízo, que foi quando se tocou a 7ª trombeta, certo? Só que eu não tinha colocado o versículo, mas agora vocês já anotaram aí, né? Aí, no capítulo 16, acontece o derramar das taças, que vai ser realmente o julgamento de Deus, que é quando ele vem no cavalo branco e vai começar a realmente resolver o problema dele com o anticristo e com todos aqueles que vão ser pisados no lagar. E a gente vai ver isso na semana que vem. Tá bom? Vocês entenderam? Hoje foi mais fácil, né? Então, tá, deixa eu me despedir do pessoal. Deus abençoe vocês que estiveram comigo até agora, na live. Deus abençoe. Fiquem com Deus e até a próxima.